Estamos aqui na antiga, na velha Grécia, lugar que foi palco do avanço do apóstolo Paulo nos seus dias, narrado na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16. Que história tão grandiosa! Ele chegou aqui, a Bíblia diz que ele se revoltou no seu espírito diante de tanta idolatria. Esse lugar era o lugar dos templos, dos deuses, dos 12 deuses principais que haviam aqui na cidade de Atenas, que o povo venerava, cultuava, fazia parte da cultura, debaixo de toda uma estrutura religiosa que existia aqui. E ele começa a falar de um altar ao Deus desconhecido. Que coisa tão gloriosa! Paulo encontrou um gancho para que pudesse anunciar a verdade do Deus que está nos céus. E a partir dali, ele começou a falar de que Deus criou o homem. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem precisa de sacrifícios e oferendas como alimentos que aconteciam aqui, tantas outras coisas. E Paulo começou a falar sobre o plano de Deus que foi ordenado, e Deus quer que o homem o busque a cada dispensação. Ele trouxe uma iluminação sobre um programa de Deus para a história da humanidade, para que o homem o buscasse. Finalizando, ele colocou algumas palavras dos próprios poetas daqueles dias para dizer que nele existimos e nele vivemos. Que sabedoria de Paulo para poder alcançar o coração, a consciência, uma forma de entrar nos pensamentos do povo daqueles dias. É certo que nem todos aceitaram, mas alguns ouviram e consideraram. E por último, Paulo disse algo muito grandioso, que Deus notifica que todos os homens se arrependam, porque ele trazia uma consciência da ressurreição de Cristo. E não só a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição de todos que um dia nasceram e viverão nesta terra. E através dessa ressurreição haveremos de prestar contas. E Jesus será esse justo juiz a quem prestaremos contas de como vivemos nessa vida. O que Paulo mesmo queria trazer à consciência era de que todo homem precisava chegar ao arrependimento e à consciência de uma vida como nascido de novo. Ele disse no livro a Timóteo que Deus quer que todos conheçam a verdade e cheguem ao conhecimento dela, e através disso possam viver uma nova vida em Deus. Isso era tão grandioso para aqueles dias. Paulo foi ousado, se levantou contra todo um sistema, mas ele lançou sementes das coisas eternas, porque a mensagem não era dele, a mensagem era do próprio Deus ao coração do homem. Afinal, Jesus o convocou, e a Bíblia diz que Paulo respondeu para aquele rei, dizendo: não fui desobediente à visão celestial. Ele sabia quem tinha enviado e sabia que a mensagem funcionava. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.